Bom dia, pessoal. Meu nome é Tia Ló, aqui da Biblioteca Edgar Pereira, da Escola Professor Raul Reginaldo. Nesse mês de julho, nós estamos estudando sobre histórias medievais. Então, são aquelas histórias que nós vimos muitos cavaleiros, as princesas, dragões, né? As chamadas figuras lendárias. Então, na aulinha de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre esse período e também sobre esses cavaleiros. Quem eram esses homens fortes, corajosos, né? Que tinham código de honra, apaixonados pela justiça, responsável por proteger as mocinhas. Tia Ló tá querendo saber. Existe cavaleiro aqui no Raul Reginaldo? Tem aqueles meninos que são estudiosos, gentis, corajosos, fortes e capazes de proteger as mocinhas? Será? Vocês conhecem algumas histórias desse período que pode nos contar? Mais do que isso, quais são as figuras que são reais e quais são aquelas figuras que são inventadas? Vamos embora estudar? Hoje a gente só vai estudar mesmo, pra gente saber o que acontecia nesse período, tá joia? E na semana que vem, Tia Ló, então, vai passar 2 histórias, combinado? Um beijo. Aqueles alunos que se interessarem, me mandam no PV para participar da última aula. Me fala aí o que entendeu, o que gostou, o que achou interessante, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus. Eu sou Baltazar, o cruel, filho de Afonso I, o intrépido, o nomeio vassalo do canal Terra Vista. E você, sabe me dizer o que acabou de acontecer aqui? Quais são as características gerais da Idade Média? Pedrão, deixa comigo, eu conto essa pra você. Galera, a Idade Média, tempo de cavaleiro, tempo de templário, magia, feitiçaria. Pensa no que você já vivenciou na tua vida. Quantos vídeos, quantos filmes, quantas histórias você já não ouviu falar de Idade Média. Shrek, Idade Média. Valente, Idade Média. Tudo isso aí tem a ver com esse período da história e com essa encenação que eu e Pedrão acabamos de fazer pra você. A parada é a seguinte, a Idade Média ela tem alguns conceitos que são chave, você tem que dominar e eu vou tentar te ajudar. Objetivo número 1, que você consiga situar historicamente e temporalmente a Idade Medieval. E número 2, quais são as principais características desse período. Amigão, a história da Idade Média é um tanto quanto complexa. A começar pelo tempo, é um período muito grande, são mais de 1000 anos de história. Para facilitar, alguns historiadores decidem delimitar esse período. O marco inicial seria o fim do Império Romano, a tomada dos bárbaros germânicos sobre a cidade de Roma. E terminaria com a queda do Império Romano do Oriente, a cidade de Constantinopla, criada pelo imperador Constantino, com a invasão dos turcos otomanos. Esse período gigantesco é o período da Idade Medieval. Características importantes sobre a Idade Média. Disparado, cara, que você mais precisa saber é o conceito de feudalismo. Isso que é muito interessante, porque feudalismo ele tem outras características que estão ligadas a ele. Então, para a gente entender feudalismo, eu vou separá-lo em 3 outras características. Olha que complexo. Então vamos começar. A primeira característica da Idade Medieval, feudalismo, tem como ponto de partida o poder descentralizado. Isso significa dizer que o poder não está nas mãos de uma pessoa, e sim fragmentado nas mãos de vários senhores feudais. São vários nobres que detêm o poder. Mas, Lucas, tinha rei na Idade Média? Isso, jovem gafanhoto, isso aí, meu pequeno padawan. Tinha rei na Idade Medieval. Acontece que o poder não estava nas mãos dele. Ele estava ali controlando o seu pedaço de terra, mas não podia interferir no pedaço de terra dos outros. A não ser que ele quisesse começar uma guerra, mas isso podia causar problema para ele. E é por causa desse poder descentralizado que o nome feudalismo vai começar a fazer sentido para você. Os nobres, eles faziam um negócio chamado de relação de vassalagem. E é essa relação de vassalagem que faz o poder na Idade Medieval ser descentralizado. Uma relação de vassalagem é uma relação entre 2 nobres. Toma cuidado para você não errar isso na sua prova, por favor. A relação de vassalagem não se dá entre um nobre e um servo, mas sim entre um nobre e outro nobre. E aí, nessa relação, um nobre jura fidelidade a outro nobre, se compromete a ajudar sempre o outro e, em troca, concede a ele um feudo.
Então, volta um pouquinho para o início da aula. O Pedrão começou me concedendo um título de vassalo. E aí, ele me convida para participar do canal. O Lucas, então, está ganhando um benefício do Pedro. Esse benefício, na Idade Medieval, era chamado de feudo. Daí o nome feudalismo. Já que um feudo é um benefício, ele poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele podia ser uma espada, ele podia ser a possibilidade de você passar por uma ponte, ele podia ser terras. E era exatamente isso que mais acontecia. Como na Idade Média, poder é igual a terra, a grande maioria dos feudos recebidos eram grandes extensões de terras. Por tabela, a gente pode entender que a economia agrária era o que sustentava a Idade Medieval, uma economia voltada para a subsistência e para a produção de produtos agrícolas. Dentro dessas grandes proporções de terra, a relação social que se dava era dividida em 3 grandes classes sociais. Podem ser apresentadas para você em uma frase em latim. Olha só, o Lucas falando latim, aprendi no Google outro dia. Ela é a seguinte: os oratores, os belatores e os labutores. Os oratores são os membros do clero, aqueles que fazem parte da Igreja Católica, que tem um poder absurdo na Idade Medieval, muitas terras e muita influência na sociedade. Abaixo do clero estão os belatores, que dão origem, inclusive, à palavra bélico, são os membros da nobreza. Na Idade Medieval, a nobreza tem uma função muito específica, fazer a guerra. É a nobreza que protege e defende o pessoal do feudo. E o terceiro e último grupo são os camponeses, também chamados de labutores, porque labutam, pegam na enxada, trabalham pesado. É a galera que produz para sustentar a sociedade medieval. A grande maioria composta por servos. Conheça agora os 8 monstros mais temidos da Idade Média. Primeiro lugar, dragões. Os dragões são amplamente encontrados em contos medievais. Nessas histórias, era descrito que a sua arma mais potente era a cauda, que podia ser usada para enrolar e sufocar as suas presas. Segundo, unicórnios. Os antigos escritores gregos foram os primeiros a descrever um unicórnio, uma fera com um longo chifre. Pensa-se que eles podiam ter o rinoceronte como inspiração. Durante a Idade Média, estas criaturas ganharam uma base mítica ainda maior. O escritor do século VII, Isidore de Sevilha, descreveu: este é um animal de 4 patas que tem um único chifre em sua testa e perfura qualquer coisa que ele ataca. O unicórnio é forte demais para ser capturado por caçadores, exceto com um truque. Se uma menina virgem é colocada na frente dele e ele descobre o peito, toda a sua ferocidade cessará e ele vai se acalmar. Terceiro lugar, mantícoras. Um dos estilos favoritos de monstros descritos pelos escritores medievais era aquele híbrido de vários animais e homens, tendo a cabeça de uma criatura e o corpo de outra, ou mesmo só os pés ou braços de um deles. Um exemplo muito popular da época era o mantícora, que era descrito como tendo a cabeça do homem, o corpo do leão e a cauda de um escorpião. Quarto, o Blemmy. É um ser acéfalo, ou seja, não tinha cabeça, mas teria o seu rosto completo no lugar do peitoral. Alguns autores mencionam que esses seres viviam em algum lugar na África, na região da Etiópia e no sul do Egito. O escritor medieval James Mandeville afirmou que eles habitavam em alguma ilha do sul da Ásia, e o descrevia desta forma: em outra parte, a gente feia sem cabeça, que tem os olhos em cada ombro. Sua boca são redondas como uma ferradura no meio do seu peito. Quinto lugar, cinocéfalos. Corpo de homem e cabeça de cachorro. Assim são descritos os cinocéfalos, que eram também alguns dos monstros favoritos dos escritores e artistas medievais. Apesar de, na maioria das pinturas da época, eles parecessem bem pacíficos. Em sua obra A História dos Lombardos, Paulo, o Diácono,
fala de uma lenda primitiva, onde os lombardos estavam enfrentando um inimigo mais poderoso e fizeram um plano para espalhar um boato que eles teriam sinocéfalos em seus campos para chegar até os ouvidos dos inimigos e com isso afugentá-los. Segundo a história, o rumor espalhado deu certo e eles não foram atacados. Sexto, os Skipods. Essa criatura pode até se chamar Monstro do Pezão. Os Skipods tinham uma perna e um pé de tamanho gigante e pareciam inofensivos. Eles foram descritos por Plínio dessa forma. Eles têm o hábito de deitar sobre suas costas durante o tempo do calor extremo e se protegiam do sol com a sombra de seus pés. Apesar de terem sido descritos assim já por Plínio, que viveu anos antes de Cristo, o visual dos Skipods parece não ter mudado nas obras e lendas medievais. Sétimo lugar, gigantes. Inúmeros contos medievais e lendas envolvem gigantes, que eram descritos muitas vezes por viver nos desertos e montanhas, além da convivência humana. Por exemplo, no século XII, Geoffrey de Monmouth relatou que os antigos bretões tinham dizimado todos os gigantes, exceto por um chamado de Goermalt. Segundo a lenda de Monmouth, o gigante foi desafiado para uma luta com Cornelius, que conseguiu arremessar a criatura de um penhasco em direção ao mar, onde morreu. Oitavo, as Melusinas. Eram como sereias, mas eram descritas com uma diferença: a cauda dupla de serpente d'água, como aquele do símbolo do Starbucks. A história mais famosa sobre ela foi descrita por Jim Darras no final do século XIV, onde a Melusina conseguiu um marido e teve 11 filhos com ele, mas ele não podia se encontrar no sábado, quando ela assumia sua forma com a cauda. Já a sereia são algumas das mais populares criaturas dessa época. Lindas mulheres da cintura para cima e peixes na metade de baixo. A cultura das sereias era difundida em várias partes do mundo, principalmente entre os trabalhadores de portos e pesca, que contavam as lendas de que elas tentavam atrair os homens para a água, onde elas os afogavam. Honra, coragem, lealdade e compaixão. Estes eram os votos que os cavaleiros medievais deveriam seguir. O ideal do cavaleiro medieval como conhecemos surgiu por volta do ano 800 d.C., durante o reinado de Carlos Magno. Naquela época, a cavalaria havia se estabelecido como uma das mais poderosas forças de combate nos principais campos de batalha da Europa. Ter um cavalo, ou mesmo lutar sobre ele, não era o bastante para se tornar membro da cavalaria. Tanto o animal quanto o cavaleiro deveriam passar por muitas horas de treinamento árduo, que era realizado com o objetivo de prepará-los para as diversas situações que poderiam ocorrer em um campo de batalha. Cabiam a esses corajosos guerreiros a missão de romper as linhas inimigas, proteger os flancos de seu exército e combater os outros cavaleiros. Durante a Era das Cruzadas, os cavaleiros assumiram um papel fundamental e muitos participaram das batalhas pelo controle da Terra Santa. As razões pelas quais os cavaleiros se juntavam às cruzadas podiam variar bastante, desde o fervor religioso até a ambição por novas terras, títulos e o desejo de auferir lucro com saques. Com o passar do tempo, muitos desses cavaleiros obtiveram fama e fortuna devido a seus atos heróicos e passaram a obter títulos de nobreza e a receber terras férteis, onde poderiam se estabelecer e prosperar. E isso fez com que muitos cavaleiros se tornassem incrivelmente ricos, e muitos deles emprestavam dinheiro até mesmo para os reis que serviam. Os mais afortunados se tornavam poderosos lordes e empregavam outros cavaleiros a seu serviço. Para garantir a longevidade de suas conquistas, estes lordes permitiam que camponeses se mudassem para suas terras.
com a condição de que deveriam trabalhar e pagar tributos. Em contrapartida, seriam protegidos pelo Lorde. E assim foram criados muitos territórios particulares. Estes territórios ficariam conhecidos como feudos, e os mais prósperos possuíam vilarejos, igrejas e poderosas fortalezas. Para cuidar da segurança de suas terras, contratavam homens que trabalhavam como guardas. Alguns desses cavaleiros chegaram a manter batalhões inteiros de soldados sob seu comando. Os filhos destes senhores feudais eram treinados e educados desde a infância para estarem aptos a combater e comandar. No entanto, o filho mais velho raramente participava diretamente das batalhas. Devido à sua importância como herdeiro, era mais comum que ele assumisse um papel como comandante tático em um lugar seguro na retaguarda do exército. Apenas cavaleiros com títulos de nobreza e seus filhos poderiam fazer parte da cavalaria real, o que fazia do cargo de cavaleiro um título hereditário e um símbolo de riqueza e autoridade. Os cavaleiros buscavam casamentos com mulheres de outras famílias nobres ou até mesmo da realeza, com o intuito de fortalecer o prestígio de sua própria linhagem. Mesmo tendo muito poder à sua disposição, os cavaleiros medievais ainda deveriam lealdade ao rei, servindo como vassalos e prestando juramentos a ele. Quebrar os juramentos ou não atender à convocação militar era considerado um ato de traição e poderia trazer sérias consequências, como a anulação dos títulos conquistados, a perda do título das terras e até mesmo a execução. Em caso de guerra, os lordes eram convocados pelo rei, e estes, por sua vez, deveriam convocar os cavaleiros e outros combatentes que lhe deviam lealdade. Durante o século XIII, as armaduras de placas começaram a se popularizar entre os cavaleiros, e nos próximos 400 anos essas armaduras seriam aperfeiçoadas e melhor projetadas. Essas novas armaduras dos cavaleiros medievais mudaram para sempre a história das guerras, e muitas delas eram verdadeiras obras de arte, sendo feitas sob medida para o corpo do usuário. Essas armaduras eram excepcionais e tinham grande eficácia contra as armas da época. No entanto, eram compostas por muitas peças diferentes, presas por cintas de couro e presilhas, sendo necessária a ajuda de um escudeiro para serem totalmente equipadas. Os cavaleiros medievais usavam túnicas com as mais diversas cores, por cima de sua armadura e sobre seus cavalos. Essas túnicas também carregavam os brasões de suas famílias ou do lorde que serviam. Outro uso dessas túnicas era para proteger a armadura do calor do sol ou do frio, preservando assim a integridade do metal. Também foi graças a esses novos modelos de armadura que os cavaleiros medievais passaram a se destacar ainda mais nos campos de batalha. Em vários casos, essas armaduras permitiam que o cavaleiro dispensasse o uso do escudo, e com isso poderia se concentrar mais no ataque. Apesar da espada longa ser um dos símbolos mais icônicos ligados aos cavaleiros medievais, ela não era uma arma tão eficaz contra armaduras. Ao contrário do que aparece em cenas de filmes e jogos, as espadas não eram capazes de cortar armaduras, sendo mais úteis quando usada com uma das mãos segurando a lâmina, em uma técnica conhecida como meia-espada, e que visava atingir os pontos vulneráveis do oponente entre as brechas da armadura. Entre as armas mais eficazes contra as armaduras dos cavaleiros medievais podemos citar as alabardas, as maças e os martelos de guerra, pois eram armas pesadas e capazes de gerar um grande impacto, forte o bastante para amassar ou perfurar as armaduras. Muitos cavaleiros enfeitavam seus elmos com plumas coloridas, figuras de animais e seres mitológicos. Isso era feito para que pudessem se diferenciar uns dos outros e para mostrar que não pretendiam se esconder durante a batalha. Essas demonstrações de autoconfiança faziam estremecer os soldados inimigos de baixa patente.
ou até mesmo outros cavaleiros menos experientes e habilidosos. A vantagem que um cavaleiro medieval tinha sobre um soldado de infantaria era desproporcional, e por isso muitos fugiam em pânico quando percebiam que deveriam enfrentar uma carga da cavalaria. No entanto, os cavaleiros não eram invencíveis, e um grupo de soldados determinados e corajosos poderia cercar um cavaleiro e puxá-lo de cima de seu cavalo, pondo fim à sua nobre existência. Devido ao alto custo para manter os cavalos, armaduras, armas e servos, era praticamente impossível para alguém que não fosse membro da nobreza se tornar um cavaleiro. O treinamento de um cavaleiro medieval começava ainda na infância. Aos 7 anos de idade, deveria iniciar seus estudos aprendendo a ler e escrever. Deveria aprender também boas maneiras e a história de sua família. Aos 14 anos já se iniciavam os treinamentos físicos mais intensos. Eles aprendiam equitação e esgrima e a usar diversas outras armas, como lanças, manguais e maças de guerra. Aos 17 anos de idade, o jovem aspirante a cavaleiro recebia o posto de escudeiro. Como escudeiro, ele entrava a serviço de um cavaleiro experiente e deveria auxiliar o cavaleiro a vestir a armadura. Cuidava das armas de seu mestre e também aprendia sobre táticas de batalha e treinava condicionamento físico. Em tempo de guerra, os escudeiros deveriam acompanhar seus cavaleiros até o local da batalha, onde ficavam aguardando no acampamento ou assistindo à batalha a uma certa distância. Se as batalhas e cercos se prolongassem, os escudeiros precisavam se arriscar nos campos de batalha, servindo água, comida e trazendo novas armas e cavalos para o cavaleiro que servia. Em alguns casos, lutavam junto com o cavaleiro, protegendo sua retaguarda. Por volta dos 20 anos, o escudeiro poderia receber o título de cavaleiro, caso fosse considerado digno de tal honraria. Durante a cerimônia, o escudeiro deveria passar um período de 24 horas em oração, dentro de uma igreja ou capela. Em seguida, seu cabelo seria cortado e ele tomaria um banho para estar apresentável para fazer seu juramento. O jovem escudeiro deveria jurar proteger as mulheres e os mais fracos, defender a justiça, amar sua terra natal e defender a igreja, com sua própria vida se for necessário. Este juramento era o cerne do Código da Cavalaria. Após o juramento, o escudeiro deveria se ajoelhar e então receberia a bênção da espada e se ergueria como um legítimo cavaleiro a serviço da coroa. No ano de 1337 teve início a Guerra dos 100 Anos, uma guerra travada entre a Inglaterra e a França, duas das maiores potências militares de sua época. Durante essas guerras, os cavaleiros assumiam um papel similar ao dos tanques de guerra no campo de batalha, avançando em carga de cavalaria pesada, empenhando longas lanças capazes de acertar inimigos a uma certa distância. Foi também durante a Guerra dos 100 Anos que ocorreu a terrível Batalha de Azincourt. Nesta batalha, os ingleses estavam sob o comando do rei Henrique V e, mesmo enfrentando um exército 3 vezes maior, foram capazes de conseguir a vitória. A poderosa e numerosa cavalaria francesa sofreu uma derrota humilhante para os arqueiros ingleses. Quando não estavam em guerra, era comum que os cavaleiros participassem de torneios proporcionados por nobres e reis. Nestes torneios eram usadas armas sem cortes. Mesmo assim, muitos cavaleiros saíam feridos das lutas. As justas era a modalidade mais nobre dos torneios, e nelas estavam os prêmios mais valiosos. Ali, o cavaleiro medieval poderia dar uma demonstração de sua coragem. Durante a justa, o cavaleiro deveria montar seu cavalo fazendo uso de uma lança sem ponta e galopar em alta velocidade contra seu oponente, que vinha da direção contrária. Ele tinha o objetivo de acertar e derrubar seu oponente. Era necessário ter nervos de aço para permanecer firme no cavalo e tentar não fugir da lança que vinha em alta velocidade em sua direção. A figura do cavaleiro em armadura brilhante deu origem a muitas histórias e contos românticos durante a era medieval.
Uma das lendas mais conhecidas é a do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. E apesar de ser uma lenda anterior ao período medieval, foi adaptada para a literatura daquela época. Com a chegada de armas de fogo mais potentes no final do século XVI, os cavaleiros foram lentamente ficando obsoletos. Com este tipo de arma, um camponês que treinou apenas alguns meses poderia derrubar um cavaleiro que treinou a sua vida inteira. Muitos desses cavaleiros passaram a agir como comandantes no campo de batalha, evitando se exporem a armas de fogo. As armaduras ainda continuaram a ser usadas por muito tempo, sendo mais comum o uso apenas da parte que protegia o torso. A era dos poderosos cavaleiros medievais havia chegado ao fim, mas o ideal do nobre cavaleiro, protetor da paz e da justiça, estará sempre vivo em nossa história. Pessoal, a mágica é o seguinte. Pedro, vem cá. Vem cá, Pedro, rapidão. Enquanto eu já vou dando aqui o nó, né? Que só a parte que eu consigo, que a outra já tem que amarrar aqui minha mão, né? Beleza? Pedro, vai aqui, ó. Segura aqui com toda a sua força. Beleza, beleza. Então tá, vai encaixar aí, beleza? Certinho. Uau! Pode dar outro nó e mais 2. Vai dando nó nesse trem, vai dando nó nesse trem, vai dando nó nesse trem. Tá bom. Tá. Olha o tanto de nó que tem nessa bagaça aqui, ó. Não dá pra não sair de jeito nenhum, porque minha mão não alcança aqui em cima. Se alcançasse, dava até pra mim. Mas não. E tá muito apertado, que Pedro amarra forte, né? Pedro, bota o pano. Beleza, por favor. Aí é sempre bom, né, gente? Aqui, uma pequena ajeitadinha no pano, porque vai que vacaia. Pedro, tira o pano, por favor. Amarrado, só pra negociar que tá muito amarrado. Muito amarrado. Muito amarrado aqui, ó. Eu não saio de jeito nenhum desse trem, né? Não sai não. Não sai mesmo. Pedro, bota o pano, por favor. Do outro jeito, Pedro, por favor. Tá bom. Uau! Ai, gente, mas respeito. Quase não arruma direito aqui o pano, né, gente? Fazer o quê? Ai, gente, fazer o quê? Deixa eu... Aqui meu... Pé, tira aqui o pano, por favor. Ah, não, deixa eu começar. Tira aqui. Pronto, ó. Um nozão. Como é que eu tiro aqui, gente? Como é que eu saio daqui, gente?